presbítero a 27 de junho de 1982. Depois da ordenação, trabalhou pastoralmente em Alcácer do Sal até setembro de 1983, data em que seguiu para Roma, onde frequentou o Pontifício Instituto Bíblico até 1987, com uma breve passagem também pela Terra Santa. De 1987 até 1996, integrou a equipa do Seminário Maior de Évora. Em 2000, assumiu as paróquias de Nossa Senhora do Bispo, Nossa Senhora da Vila, em Montemoro Novo, bem como as paróquias de São Geraldo, São Mateus, Silveiras e Santa Sofia. É ainda capelão do Centro de Saúde de Montemoro Novo. É também responsável pela pastoral da educação da fé dos adultos, pelo apostolado dos leigos. Naturalmente é professor do ISTE, onde leciona algumas cadeiras, e é presidente do Conselho Diretivo do ISTE há vários mandatos. Um abraço, caríssimo amigo. Boa noite. Muito obrigado, Padre Manuel António. Saudações a todos. E neste tempo pascal, naturalmente, que enquadra-se perfeitamente esta reflexão, é uma reflexão que eu vou fazer sobre as testemunhas da ressurreição. Vou seguir aqui um texto escrito, até para me responsabilizar também pelo tempo que ocupo, e desta maneira está mais delimitado. A ressurreição é o acontecimento que está no centro da fé cristã e que une todos os elementos da fé em Jesus. Ela é o fundamento de toda a mensagem cristã. O grupo dos discípulos de Jesus, que tinha andado com ele antes da morte, após a ressurreição, transforma-se num movimento religioso que se vai distanciando progressivamente do judaísmo. É a presença de Cristo ressuscitado e vivo que os congrega e os impele para a missão universal, saindo do círculo do judaísmo tradicional. As primeiras testemunhas da ressurreição encontram-se dentro do grupo dos discípulos do Jesus histórico. São eles que, tendo já feito a experiência do contacto com o Jesus terreno, estabelecem a ligação com o ressuscitado. Dir-se-á que estamos perante testemunhas que tinham já feito alguma experiência de fé, mesmo que o desfecho da vida terrena de Jesus os tenha perturbado e lhes tenha causado desencanto e tristeza. Há apenas um caso, o de Paulo, um judeu que militava num grupo diferente e que até se opunha ao movimento messiânico que estava a evidenciar-se no seio do judaísmo palestinense. Curiosamente, os primeiros testemunhos escritos do Novo Testamento são os das cartas autênticas de Paulo, escritas na década de 50 do primeiro século. Ele não foi discípulo de Jesus histórico, mas é o único que fala em primeira pessoa do encontro com Jesus ressuscitado. Os textos dos evangelhos que reportam os episódios do túmulo vazio, encontrado assim na manhã do primeiro dia da semana, e os relatos das aparições do ressuscitado aos discípulos, são todos posteriores às cartas de Paulo, bem como os discursos do livro dos Atos dos Apóstolos, que afirmam a ressurreição de Jesus e apresentam os apóstolos como testemunhas do acontecimento. Refiro-me particularmente aos discursos de Pedro no livro dos Atos. Esta exposição que eu vou fazer, naturalmente muito sintética, tem que ser mesmo assim, vai ter 4 pontos. No primeiro, vou referir-me então às profissões de fé, aos anúncios das cartas de São Paulo, mas muito brevemente. É tudo muito breve. Num segundo ponto, tratarei dos relatos do túmulo vazio, também uma síntese muito breve. Terceiro, as aparições de Jesus ressuscitado, e terminarei com um 4º ponto, uma reflexão sobre a ressurreição e o seu enquadramento na história.
naturalmente que é uma questão que está sempre aí à nossa frente e como provavelmente haverá questões que são colocadas a esse respeito, eu vou adiantar alguma coisa. Então, as fórmulas de fé e o anúncio. Um dado histórico indiscutível e muito relevante para compreender os testemunhos de Jesus é o da existência das primeiras comunidades cristãs na primeira metade do século I depois de Cristo. Há judeus e pagãos que se convertem e proclamam que Jesus de Nazaré, um judeu da Palestina, morto pelos anos 30 da era cristã, é o Messias, o Cristo em grego. Os primeiros escritos do Novo Testamento que recolhem este anúncio são, como já disse, as cartas autênticas de Paulo. Nestes textos encontram-se as primeiras fórmulas de fé das comunidades e o anúncio feito aos de fora, quer judeus, quer pagãos. Não deixa de ser curioso que estas primeiras profissões de fé reflitam o ambiente aramaico, como demonstra, por exemplo, a saudação final da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, escrita pelo próprio punho de Paulo. Ele diz aí aquela expressão aramaica, Maranatá. Esta palavra, provavelmente usada na liturgia, tanto pode ser traduzida como uma aclamação de fé, Maranatá, o Senhor veio ou o Senhor vem, como uma invocação, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor, simplesmente. Paulo afirma em vários lugares das suas cartas que Jesus é o Senhor, é o Kyrios. E em Romanos 10 é muito explícito. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e acreditares que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E na carta aos Filipenses diz, no nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Falar nestes termos, dizer estes títulos de Jesus e invocar estas atitudes é proclamar que Ele é o Senhor e é professar a fé no ressuscitado, na ressurreição. Na primeira carta aos Tessalonicenses, provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento, Paulo diz que a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé e o suporte de todos os ensinamentos catequéticos e de toda a paranética. A esperança cristã brota da ressurreição de Jesus. Diz, cito aqui uma passagem, pois como acreditamos Jesus morreu e ressuscitou, devemos igualmente acreditar que Deus levará com Jesus os que já tiverem morrido com ele. Aos cristãos de Corinto, uma comunidade fundada por Paulo, que ele conhecia bem, e onde surgiram problemas vários pelas tendências individualistas e espiritualistas de alguns membros, que chegavam a negar a ressurreição dos mortos, o apóstolo recorda o fundamental, aquilo que está na base da fé cristã. Diz o texto, transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois prolonga-se ainda no texto e diz, em seguida apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos, é a única referência no Novo Testamento a este grupo de 500, a maioria dos quais vivem até ao dia de hoje, enquanto que alguns faleceram. Apareceu também a Tiago, diz Paulo, depois a todos os apóstolos. Finalmente, depois de todos, apareceu-me também a mim como a um aborto. É isso, diz o texto, que nós pregamos, tanto eu como eles, naturalmente os outros apóstolos, e é nisto que tendes acreditado. Este texto
apresenta uma síntese da pregação apostólica e sublinha a existência de testemunhas qualificadas da ressurreição. Para Paulo, como para todos os enviados a anunciar a fé em Jesus, o ponto fundamental é a ressurreição de Jesus e a sua presença atual, vivo, nas comunidades. Os verbos gregos que são utilizados, egeiro e orao, na sua forma passiva de ofde, indicam que Jesus está vivo e pode aparecer. Segundo Paulo, o primeiro destinatário das aparições de Jesus ressuscitado é Pedro, apresentado com o nome aramaico Cefas, rocha. E aí ele segue o grupo histórico dos 12. Refere um grupo de 500 irmãos e menciona uma outra personalidade importante da Igreja da Palestina, Tiago, seguido de outros apóstolos. Finalmente, também ele se insere no grupo das testemunhas, recorrendo que o seu chamamento ao apostolado foi diferente dos outros. A primazia de Pedro no rol das testemunhas da ressurreição é confirmada por uma alusão no Evangelho de Lucas, no episódio do reconhecimento dos discípulos de Emaús, quando eles voltam a Jerusalém a dar a notícia que tinham estado com Jesus ressuscitado e ouvem os outros dizer: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Encontram-se os mesmos verbos na mesma sequência. Provavelmente trata-se de uma fórmula repetida, pré-lucana, portanto anterior, provavelmente até à própria redação do Evangelho de Lucas, própria também da comunidade judaico-cristã de língua grega de Jerusalém. Uma fórmula com certeza usada na catequese primitiva. O testemunho de Paulo sobre a ressurreição de Jesus é o eco da confissão da fé das comunidades cristãs primitivas e o fundamental da proclamação missionária da Boa Nova. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Tudo isto são títulos messiânicos. Parece que a própria atividade missionária de Paulo é legitimada pelo facto de ele transmitir o que já está enraizado na tradição e ele próprio ser uma testemunha da ressurreição. Dirá na carta aos Coríntios, naturalmente, um texto apologético e polémico, porque ele polemiza com adversários. Não sou eu apóstolo? Não vi eu Jesus, nosso Senhor? Para resumir esta parte, direi: os mais antigos testemunhos sobre a ressurreição de Jesus, tendo por base as cartas de Paulo, referem-se à realidade desta experiência, mas lida já num contexto de fé, de onde sobressai o seu significado religioso e todas as consequências para a vida das comunidades. Passo ao segundo ponto, sempre breve, os relatos do túmulo vazio. Os 4 evangelhos contêm relatos que narram como, na manhã do primeiro dia da semana, o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por algumas mulheres e por alguns dos discípulos de Jesus. Entre as mulheres, sobressai Maria Madalena, a única a que o Evangelho de João faz referência. Mas nos sinóticos aparecem também outra Maria no Evangelho de Mateus, Maria, mãe de Tiago e Salomé no Evangelho de Marcos, Joana e outras no Evangelho de Lucas. Apesar destas diferenças no número de personagens, os evangelhos concordam todos na descrição da experiência destas mulheres. Quando se aproximam do sepulcro e podem ver o túmulo, encontram-no aberto e vazio. O ponto central da cena, junto ao sepulcro, é a voz do mensageiro celeste dirigida às mulheres. Aquele Jesus que procurais não está aqui. Ressuscitou.
É esta a explicação para o facto do corpo de Jesus não estar lá. A partir deste dado essencial, naturalmente, cada evangelista acrescenta pormenores próprios para ilustrar o acontecimento. A conclusão da cena também não é igual nos 4 evangelhos. No final primitivo de Marcos, quando a gente fala do final primitivo, é no versículo 8 do capítulo 16. Aliás, já tivemos aqui uma comunicação do padre Mário Sousa sobre o Evangelho de Marcos e ele falou disso. Nesse final primitivo, naturalmente que se considera que os versículos seguintes são acrescentos posteriores, nesse final as mulheres ficaram a tremer e cheias de medo e não dizem nada a ninguém. Em Mateus, recebem o mandato de comunicar aos discípulos e de dizer que ele iria à frente para a Galileia. Entretanto, depois de se afastarem do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, encontram-se com o Senhor ressuscitado, que lhes dá a mesma ordem de anunciar aos irmãos que partam para a Galileia. Isto no Evangelho de Mateus. Lucas diz que as mulheres contaram todas estas coisas aos 11 apóstolos, mas que eles não acreditaram nas suas palavras, e acrescenta que Pedro ainda foi ao sepulcro, onde viu apenas as ligaduras e ficou admirado. No 4º Evangelho, Maria Madalena transmite a notícia a Pedro e ao outro discípulo. Correm os dois ao sepulcro e encontram-no vazio. Posteriormente, Maria Madalena, ainda junto do sepulcro vazio, encontra-se com o Senhor ressuscitado, de quem recebe o encargo de anunciar aos discípulos a subida de Jesus para o Pai. O esquema destas narrações é o seguinte. Primeiro, a visita de algumas mulheres ao sepulcro, das quais se salienta Maria Madalena. A seguir, a visita é de manhã cedo, no primeiro dia da semana, depois do sábado. Terceiro, o objetivo é completar os ritos fúnebres junto ao sepulcro, naturalmente com os prantos e as lamentações. Quarto, as mulheres encontram o sepulcro aberto e vazio e voltam para informar os discípulos de Jesus com Pedro à frente. Quinto, os discípulos, sobretudo Pedro, vão também inspecionar o sepulcro de Jesus e confirmam, mas sem tirar conclusões imediatas. O sepulcro vazio parece funcionar como um sinal claro da ressurreição de Jesus, e as narrações que o referem têm, sem dúvida, um enraizamento em Jerusalém e nas comunidades da Palestina. A base histórica desta tradição parece credível, porque a notícia é transmitida por mulheres, e o testemunho destas, ao tempo, não contava para nada, e assim entra em contradição com a prática judaico-palestinense, que não dava qualquer crédito às mulheres. Por outro lado, a visita ao sepulcro, a visita de mulheres ao sepulcro, encaixa no costume judaico da sepultura. Portanto, temos aqui alguns critérios, aqueles critérios de historicidade, que podem funcionar em favor de um enraizamento histórico desta tradição. Mas, curiosamente, na catequese cristã primitiva e na apologética, o argumento do sepulcro vazio não parece ter sido assim tão determinante, já que nas fórmulas do anúncio, a que já se fez referência nos testemunhos das cartas de Paulo, e nas narrações das aparições do ressuscitado, nem sequer se refere que o sepulcro esteja vazio. Para as testemunhas da ressurreição, o lugar do ressuscitado, claramente, não é o túmulo, mas parece ser mais a Galileia, onde Jesus aparece aos discípulos e onde os envia em missão. Passo então agora a dizer uma palavrinha sobre as aparições do ressuscitado. Isto é tudo muito breve, depois poderemos conversar um bocadinho, se quiserem,
É breve, passo para o terceiro ponto, aparições do ressuscitado. Nas cartas de Paulo e no relato da sua experiência pessoal, afirma-se simplesmente que Jesus apareceu, foi visto, se revelou a alguns discípulos e ao próprio Paulo. Em nenhum lugar se descreve a ressurreição e o corpo de Jesus ressuscitado. Paulo diz simplesmente que viu Jesus, o Senhor, e, tendo em conta a narração dos Atos dos Apóstolos, naturalmente que não é de Paulo, é do autor dos Atos, esta visão do Senhor parece ser assim descrita em termos de luz radiante, mas ele não diz nada a esse respeito. E quando fala do corpo ressuscitado, diz que é um corpo glorioso e espiritual. Só nos Evangelhos é que encontramos alguns relatos, ditos assim, de aparições de Jesus aos 11 apóstolos, individualmente, ou todos reunidos, ou a um grupo particular, como aos discípulos de Emaús e aos 7 pescadores do lago de Tiberíades. Nestes casos, não se usa o verbo apareceu, o verbo oral, na forma passiva, ofte. Há apenas 2 exceções, aos discípulos de Emaús e a Pedro, mas essa aparição a Pedro nem é descrita, é apenas mencionada. Em todos os outros casos, para descrever as manifestações de Jesus, usam-se os verbos de movimento, vir ter com, aproximar-se, ou de encontro, colocar-se no meio, ou ainda de revelação, manifestar-se, mostrar-se. Da parte dos discípulos, a experiência é relatada como um ver, um conhecer e reconhecer. Por tudo isto, a designação habitual de aparições não parece ser a mais adequada, já que o verbo é mesmo muito pouco frequente. Mais indicado até seria falar de encontros, porque na narração os gestos e as palavras de Jesus ressuscitado são muito mais importantes do que os elementos visíveis. Em particular, posso referir, no Evangelho de Mateus, para além do encontro de Jesus com as mulheres que vinham do sepulcro, aparece a revelação aos 11 discípulos sobre o monte da Galileia, que termina com o envio em missão e com a garantia de Jesus estar presente até ao fim dos tempos. Todos se recordam deste final de Mateus. Lucas oferece-nos um quadro mais detalhado, sobretudo com o reconhecimento dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles voltam a Jerusalém, Jesus apresenta-se ao grupo dos 11 e aos que estavam com eles. O quarto Evangelho apresenta um encontro de Jesus com os discípulos em Jerusalém, análogo ao de Lucas, completado com o encontro com Tomé, o discípulo que duvidava, ouvimos o texto no passado domingo, e depois termina o seu Evangelho com a narração da terceira aparição aos 7 discípulos junto ao lago de Tiberíades, à qual se segue um diálogo com Pedro. Quanto a Marcos, no final primitivo refere apenas a promessa de um encontro com os discípulos na Galileia. Nos acrescentos posteriores, que nós temos atualmente no texto canónico, faço um resumo dos encontros de Jesus com Maria Madalena, com os 2 discípulos de Emaús, com os 11 discípulos à mesa, junto com uma censura dirigida aos discípulos pelas dificuldades em acreditar nos que viram o Senhor ressuscitado. Confrontando os dados dos 4 evangelhos sobre estas aparições e encontros,
com Jesus, verifica-se que estas experiências estão localizadas na Galileia, Mateus e João. Em Jerusalém, Lucas, João e o final de Marcos e Mateus. E em Emaús, Lucas e o final de Marcos, que faz um resumo. Né? Como se pode ver, é só Lucas que não reporta qualquer aparição na Galileia, e isto, para quem conhece o Evangelho de Lucas, deve-se ao seu critério literário e teológico de centrar os acontecimentos na cidade de Jerusalém. De qualquer modo, é também ele que relata um encontro em Emaús, só ele, portanto, fora da cidade. As aparições, encontros, como lhe estou a chamar, com Jesus ressuscitado na Galileia, para onde os discípulos tinham sido mandados, têm um caráter de investidura na missão dos discípulos. É a palavra autorizada de Jesus que habilita os discípulos para a missão que lhes é destinada, de fazer discípulos de todos os povos, batizando e ensinando tudo o que lhes é confiado. Isto diz em Mateus. A fórmula conclusiva do Evangelho: eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos, é uma garantia da eficácia da missão inaugurada na Páscoa. Mais do que de aparições, neste caso, deveria falar-se de autoapresentação ou declarações programáticas de Jesus ressuscitado para a missão dos discípulos. Esta conclusão pode ser tirada também do relato do encontro com os discípulos de Emaús no Evangelho de Lucas. Seria um texto que nos poderia ocupar aqui longamente, mas não temos tempo para isso. Também se pode tirar esta conclusão das últimas palavras dirigidas aos discípulos antes da ascensão, tanto no Evangelho como nos Atos, e também dos encontros com o ressuscitado no Evangelho de João. Na segunda parte do encontro, depois do reconhecimento e da identificação do Senhor ressuscitado com Jesus crucificado, este ressuscitado, foi crucificado, diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Parece-me que resulta claro que o encontro com Jesus ressuscitado implica a missão dos discípulos. E é no exercício desta missão que se dá o testemunho da ressurreição. O quarto ponto. Ressurreição e história. Uma palavrinha sobre um tema que eu vou adiantá-lo e se calhar nunca estará completamente assim claro nas nossas mentes, mas pelo menos alguns pontos penso que é importante referir. Os textos das cartas de Paulo, as narrações dos evangelhos sobre o túmulo vazio, as aparições e encontros com o ressuscitado e os discursos dos Atos dos Apóstolos são as fontes principais para a fé na ressurreição. Acreditamos que Jesus ressuscitou porque nós damos crédito ao testemunho daqueles que se encontraram com ele e afirmam que está vivo. Mas, quando queremos saber alguma coisa sobre a natureza da experiência vivida por estes testemunhos, é preciso ter em conta a especificidade dos textos do Novo Testamento e a sua intencionalidade. O objetivo dos testemunhos pascais não é fornecer informações sobre a ressurreição de Jesus, o seu corpo e a fisionomia do ressuscitado. Nenhum texto canónico descreve a ressurreição de Jesus. Como é que se deu a sua saída do sepulcro, nem como é que era o corpo de Jesus ressuscitado quando se apresenta aos discípulos.
nem sequer se recorre a elementos próprios de teofanias narradas noutros lugares e até nos evangelhos, como vestes resplandecentes, luz refulgente ou rosto luminoso. É só Lucas que refere assim um bocadinho disto na experiência de Paulo, mas é Lucas em terceira pessoa. Simplesmente se diz nos textos que Jesus aparece, se revela, se manifesta, aproxima-se, coloca-se no meio e os discípulos veem-no e reconhecem-no. É preciso ter presente que Jesus é um personagem histórico, que os discípulos andaram com ele um tempo razoável antes da sua morte em Jerusalém, em circunstâncias históricas bem precisas. Portanto, aqueles que testemunham a ressurreição são os mesmos que tinham já um conhecimento de Jesus antes da sua morte. Só os que tinham estado com ele é que o podiam reconhecer como ressuscitado, pois conheciam o que ele tinha dito e feito sobre o reino de Deus, sobre a sua fidelidade total ao projeto de Deus, sobre a sua solidariedade com todos os humanos. O modo como João e Lucas insistem nos sinais da morte do corpo de Jesus, as feridas, as mãos, os pés, o lado aberto, tem uma finalidade apologética. Mostrar aos ambientes culturais helenistas que a presença de Jesus não era equiparável à visão de um espírito ou de um fantasma. Os mesmos evangelistas sublinham que o conhecimento e a adoração de Jesus ressuscitado não se fundamentam nesta verificação ou constatação física, mas na iniciativa e na palavra de Jesus, que confirmam o que as Escrituras dizem a esse respeito e estabelecem a ligação com tudo o que se passou antes da morte. É aqui que se fundamenta a missão pós-pascal dos discípulos. Tendo presente esta característica dos textos do Novo Testamento, é inútil e descabido colocar a questão de se as chamadas aparições do ressuscitado aos discípulos foram subjetivas ou objetivas, exteriores ou interiores, místicas, espirituais ou físicas. O acontecimento da ressurreição escapa à sua verificação com critérios históricos, embora se tenha dado na história. Deus e a sua ação não estão circunscritos aos horizontes da história, onde unicamente com os critérios científicos da história contam os factos humanos. A ressurreição é um acontecimento que transcende a história. Embora a experiência e as consequências desta ação divina possam ser conhecidas e documentadas historicamente pelos testemunhos dos discípulos de Jesus e pela influência que a fé na ressurreição trouxe à história da humanidade. Aqui termina o meu texto, meus amigos. Sou muito cumpridor, como sabem, e acho que foi mesmo 30 minutos. Se for preciso complementar alguma coisa, estou à vossa disposição.